Oi, gente! Bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente está recebendo essa mente criativa, é o nosso amigo Josival Júnior, que ele é diretor-geral da BuzzLab, agência de publicidade aqui de Caruaru. Seja bem-vindo, Júnior, Josival. Pode chamar do jeito que quiser, mas a maioria das pessoas me chama de Júnior. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar conversando com você que é um parceiro nosso, né? É uma pessoa que a gente admira muito, assim, o trabalho, vem fazendo um novo jornalismo aqui na cidade, né? Junto com a turma que lhe acompanha lá no QG da Notícia. E também gostaria de deixar um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Será um prazer hoje a gente estar falando sobre esse mercado tão instigante, né? Que é o mercado publicitário. E eu posso falar porque eu também sou publicitário. Então a gente tá em casa e a gente tá bem aqui, Júnior. A gente tá com... Eu até anotei, bicho, que hoje eu pedi um café diferente. É o Cold Latte Home. Isso aí é negócio bonito. É diferenciado. Não é um café quente, é um café frio. É muito massa aqui o ambiente do Lambreta Café. E o que eu costumo dizer sempre, Júnior, para quem chega aqui, a nossa conversa é igual um cafezinho, desse tamanho aí. Cafezinho, uma conversa curta, rápida, objetiva, mas o mais importante é que quando a gente vai, à medida que o cafezinho vai diminuindo, é sinal que a conversa vai acabando. A gente não pode se delongar muito. Agora, se for pelo o padrão do meu aqui, vai ser uma conversa forte também, né? Pronto. Uma conversa rápida, mas forte. Vamos embora então. E eu começo logo falando contigo, Júnior, sobre a BuzzLab, que é uma agência de publicidade aqui de Caruaru, mas que hoje, eu não sabia, e é muito bom saber, ela já está entre as 10 melhores agências de Pernambuco. E isso para Caruaru é um fator de diferencial e de orgulho, né? Sim. A gente teve agora, na semana passada, a última edição, né, do CRIA-PE, que é o Festival de Criatividade, né, Publicitária de Pernambuco, que, diga-se de passagem, é o principal festival do mercado, né, do Norte-Nordeste. E a gente teve um desempenho muito bom. A gente já ficou no top 10 das agências na fase de shortlist, que é onde tem a seleção dos finalistas, né, das peças finalistas. Só para você ter noção, esse ano foram 32 agências participando, mais de 700 inscrições, ou seja, peças concorrendo, e a gente conseguiu, entre essas 32 agências, terminar a primeira fase em 10º, e na segunda fase, né, que é quando premia, né, escolhe de fato quem são os vencedores, a gente conseguiu ainda chegar em 8º lugar, a gente somou aí 22 pontos, ficando na frente de várias agências de Recife. Fomos a única agência do interior a ficar no top 10, e como você disse, para Caruaru isso é muito importante. Até porque nossa agência é formada por talentos locais, e aí pessoas mais experientes, feito eu, como meu sócio, Marquinhos, ou então como jovens talentos que a gente tem lá, mas também é formada, né, por trabalhos feitos para Caruaru, com clientes de Caruaru. E assim, é uma barreira bem importante aí que a gente rompeu, porque a gente está concorrendo com agências que atendem bets, que têm verbas milionárias, agências que atendem contas públicas, como o governo do estado, prefeituras e etc. E a gente ter esse desempenho com contas privadas de Caruaru, com talentos de Caruaru, é um excelente feito, assim. Eu ia até perguntar para você que é justamente o que levou a esse caminho para você construir esse ecossistema aqui, que a gente sabe que a realidade do interior é diferente. Não tem como discutir com a capital, que tem um ecossistema lá gigante, de todos os serviços à disposição, verba à disposição, a verba é muito maior, e justamente construir algo aqui no interior que assim, é muito mais trabalhoso, custoso. Acho que uma coisa muito importante, assim, diga-se de passagem, é a nossa ambição criativa. Eu acho que isso é a principal mola para a gente ter esses resultados. Logo quando a BuzzLab tem cerca de 13 anos, a gente iniciou ali em 2012, e desde então, cada ano a gente foi evoluindo, porque a gente sempre teve uma ambição criativa muito forte, vontade de fazer diferente, vontade de inovar.
de chegar em lugares muito mais altos, e a gente nunca viu o fato da gente ser do interior como um limitador. Pelo contrário, eu sempre vi como um potencializador. A gente é de uma cidade que tem uma influência cultural fortíssima, né? Música, artesanato, enfim, tem festas populares muito poderosas, né? E isso a gente sempre viu. Que instiga a criatividade, né? E aí, nesses anos, quanto mais eu me aprofundava e mais ficava conhecedor do mercado publicitário, mas eu entendia que, no fim, são pessoas, né? E aí, eu até costumo dizer, eu digo, olha, não existe nada que estude e trabalhe não vença. Por mais que você tenha aí barreiras a ser quebradas, dificuldades complexas, mas se você está estudando, sei lá, eu sempre tive fazendo curso aqui, sei lá, em Recife, São Paulo, nunca me coloquei nenhuma limitação por ser do interior. Pelo contrário, eu sempre disse, não, eu quero estar fazendo um trabalho num nível global, não é nem regional. Até porque cada cliente merece o melhor, né? Sim, com certeza. E a gente vive cada vez mais um mercado muito competitivo, né? Caruaru é uma cidade extremamente empreendedora, extremamente comercial, mas a gente sabe que não são só empresas locais que estão aqui, né? E aí a gente disputa mercado, né? Mesmo estando em Caruaru e atendendo contas de Caruaru, a gente concorre com empresas nacionais, com empresas regionais, e aí a gente precisa estar sendo criativo, tendo um trabalho, né, de excelência para poder estar vencendo essas disputas de mercado. Eu ia perguntar algo parecido que você comentou aí sobre justamente o mercado de Caruaru. Com essa globalização que a gente já vive há anos, não começou ontem, já vem uma crescente a globalização proporcionando realidades que antes você só via no eixo Rio-São Paulo, hoje você vê em cidades do interior como Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Eu pergunto para você como é que é o mercado de Caruaru, como é que são os empresários de Caruaru, que a gente pode dar esse feedback para que as pessoas conheçam também essa realidade, né? O mercado de Caruaru, a economia de Caruaru é uma economia muito forte. Ela é uma cidade muito transacional, né? A gente tem uma origem da feira, do comércio, porém, eu acho que ela ainda pode evoluir mais do ponto de vista de maturidade, de conhecimento mesmo, de gestão, conhecimento técnico. Obviamente que vão ter empresários, vão ter gestores aqui que têm uma mentalidade mais globalizada, mas a média ainda precisa, por exemplo, subir um pouquinho o nível de maturidade em relação à comunicação, marketing, saber o retorno, né, que se tem quando você investe em comunicação para a construção de uma marca forte, para além das barreiras regionais, né, para além do tempo também, né, a gente tem muita empresa familiar aqui, e quanto mais forte for minha marca, mais ela vai reverberar ao longo das décadas, né? E também para o resultado final, né? Se você tem uma comunicação muito assertiva, muito construída, além de você estar fortalecendo sua marca, você também vai estar fortalecendo seus resultados, né? Entendi. Eu vou deixar tu tomar um pouquinho do café, senão ele vai acabar esfriando. Enquanto o Júnior vai tomando aqui um café, eu queria pedir para você deixar o seu like. Se você chegou até aqui nessa conversa, se inscreva no nosso canal. Participe com a gente, deixe seu comentário. A gente está aqui justamente, isso é o Cafezinho Novo Contexto, é uma forma que a gente criou para a gente dialogar, para a gente conversar sobre os diversos temas que surgem por aí. Eu ainda continuando, Júnior, sobre essa questão de globalização, sobre a questão de avanço, como é que está hoje assim, esse mercado de publicidade? E você é a pessoa que pode falar para a gente da realidade aqui da nossa terra em relação às novas tecnologias, à inteligência artificial, como é que isso tem interferido nos processos de trabalho? A inteligência artificial hoje já é uma realidade, né? Eu acho que as pessoas, de maneira geral, não só os profissionais do nosso mercado, acho que todo mundo hoje já no seu celular tem um chat GPT lá instalado, já faz alguma perguntinha, já faz algum textinho. E no ambiente profissional, né, de comunicação, a gente tem diversas possibilidades. Agora, eu acho que o principal benefício, muita gente fala sobre substituição, né, das pessoas, os debates ficam em torno disso, mas olhando assim, de maneira prática,
Eu acho que o melhor benefício para a gente da inteligência artificial foi a velocidade e a produtividade que a gente trouxe para o processo criativo e de desenvolvimento das ideias. Vou só dar um exemplo aqui prático. Antigamente a gente pensava um filme publicitário e a gente que é criativo, a gente consegue ter as ideias, imaginar e etc. E aí, sei lá, o redator fazia aquele roteiro, internamente estava aprovado, aí digamos que é um vídeo que vai ser filmado, né? E aí a gente precisa descrever aquelas cenas textualmente. Aí normalmente tinha um ilustrador que ia fazer um rascunho dos frames daquele filme, né? Que são as cenas. Ou então a gente, enfim, ia tentar de alguma maneira tornar aquilo tangível para o cliente entender o que é que a gente estava querendo vender para ele, né? De ideia. Hoje, a gente consegue fazer tudo isso com IA. Num primeiro momento, a gente fazia o que seria a ilustração, a gente fazia as cenas. Hoje, você apresenta para o cliente um monstro do filme, que a gente, como fosse uma versão demo, né, vamos dizer ali, para poder ele entender, todo feito com IA. Você consegue apresentar o filme completo para ele assistir o filme como fosse o filme produzido. Obviamente que nunca, ou pelo menos... tem detalhes, né? Por exemplo, a gente em Caruaru, falando assim do mercado globalizado, né? E da qualidade da nossa terra, a gente tem uma produtora aqui que é a Nason, não sei se você conhece. Sim, sim. Ela é uma produtora genuinamente caruaruense, o CNPJ dela é daqui, todas as notas dela são emitidas daqui de Caruaru, mas hoje é uma das principais produtoras do país. Eu posso pegar, fazer todo esse filme IA, válido com clientes, ajuda demais, a gente consegue ganhar tempo, consegue ganhar confiança com o cliente também, né? Sim. Porque ele vai estar vendo nossa ideia materializada na ideia. Seguro para investir, né? Mas na hora de executar, a gente chama a turma da Nason lá que vai fazer um trabalho com todas as nuances que só o ser humano, né, consegue entregar, né? Com a realidade que a gente precisa. Aí assim, hoje isso, eu dei um exemplo do filme, mas, por exemplo, antigamente eu tinha que ter, para poder, sei lá, apresentar uma prévia de uma ilustração, de alguma coisa, eu precisava ter um ilustrador. Hoje a gente consegue fazer ali um monstrinho com IA. Hoje a gente consegue aumentar a produtividade de um redator, que talvez ele teria um processo criativo mais lento para chegar em alguns insights, para construir um texto. Hoje ele ali tem um potencializador que é a IA para ele fazer um brainstorm ali com a própria ferramenta e ter acesso a várias possibilidades num curto espaço de tempo. Isso aí, para mim, é o principal benefício, ganho de produtividade. Muito massa. Mudando um pouquinho de assunto, você, nesse novo mandato do Sinapro, você faz parte da diretoria. Para quem não sabe, o Sinapro é o Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual vai ser essa sua atuação, o que vai acontecer, que eu já ouvi dizer que vai ter algumas coisas legais aí vindo por aí. O Sinapro, né, feito falou, por mais que tenha esse nome sindicato, a gente até fez um reposicionamento a nível nacional agora, e a gente vai chamar Sistema Nacional das Agências de Propaganda. Massa. Porque mesmo tendo esse nome sindicato, e obviamente que a gente tem as atuações, né, focadas nessa parte, mas eu acho que hoje o Sinapro é um grande sistema que reúne agências em todo o país para o prol do mercado, e vai para além da parte patronal. A gente consegue impactar a mão de obra, a gente consegue impactar nossos fornecedores, veículos de comunicação, assim, virou um ecossistema muito forte. E o capítulo Pernambuco, vamos dizer assim, ele passou por uma grande transformação em 2018, quando Daniel Queiroz, que é um dos sócios da Ampla Comunicação de Recife, assumiu a presidência e eu fiz já parte dessa diretoria em 2018. Foi uma gestão que foi de 2018 a 2022, tinha um convite para continuar na diretoria, mas aí a gente estava saindo de pandemia, eu precisava focar no meu negócio, mas nunca, mesmo sem um crachá, deixei de apoiar o mercado, de participar, porque até costumo dizer que eu sou um cara que tem a essência do associativismo. Além de Sinapro, já fui coordenador de Câmara na ASIC, sou diretor da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agentes Digitais, e tive, né, o convite para assumir a tesouraria, né, como fosse a diretoria financeira dessa gestão de Sinapro. Junto com o Lele, que é a presidente, com o Ricardinho, que é o vice-presidente, a gente montou ali um trio, né, que vem conduzindo o Sinapro aqui em Pernambuco, desde da metade do ano, e a gente está conseguindo, né, impactar positivamente o mercado. Um ponto que a gente já conseguiu, né, tracionar
foram alguns projetos como o Cria Conteúdo, que a gente vem tendo um apoio muito forte, inclusive, de Ricardo Moreira, né? Outro caruaruense, brilhante, né? Que ele vem, inclusive, são encontros... O único problema dele é que ele é palmeirense. Eita. Eu sou torcedor do esporte, não posso estar falando muita coisa, mas eu não gosto também de palmeirense, não. Baixei uma boa lembrança também contra os palmeirenses. Mas veja, aí a gente, por exemplo, o Cria Conteúdo foi uma ação que a gente criou justamente para ajudar na qualificação, na inspiração, fazendo até uma analogia com o projeto de Ricardo, que é o Inspira, para ajudar em fomentar a nossa mão de obra. E aí o que é que Ricardo faz, por exemplo? Ele nos ajuda a nos conectar às principais mentes do mercado publicitário global, e a gente faz lá um encontro online onde participa todos os colaboradores das agências associadas. Hoje já são, se eu não me engano, 54, a gente já teve um ganho aí a partir da nossa gestão de número de associados. Esse Cria PF, a gente teve um aumento de quase 50% no número de peças escritas. Isso aí é fenomenal. E teve também um aumento, eu acho que de quase 30% no número de agências participantes do prêmio. E são alguns resultados práticos de, sei lá, 3, 4 meses de gestão, mas eu acho que, feito você disse, né, tem outros projetos que vão vir pela frente, feito eu disse, ativando várias camadas. Por exemplo, tem o Cria Negócio, que é para a gente ajudar os veículos de comunicação, os fornecedores do mercado, a estar tete a tete ali com as agências, com os clientes, para poder fomentar negócio. Cria Conteúdo, que é para poder ajudar nossa mão de obra criativa, né, a desenvolver seus talentos. A gente tem o Fórum da Propaganda, que é para desenvolver o ecossistema empresarial também. Enfim, hoje o Movimento Cria PE, né, que é onde a gente organiza todas essas ações, são mais de 20 eventos durante o ano, que a gente conta com a parceria aí de mais de 20 marcas, que são os patrocinadores, tanto a nível nacional como regional e local, que em Caruaru mesmo a gente tem duas emissoras de rádio patrocinando. Mas assim, eu digo que para mim é muito prazeroso contribuir para o mercado, porque, e aí, isso eu deixo até esse recado para quem não conhece associativismo, é que quando você contribui para o todo, você, eu acho, ganha em dobro. Sim. Porque melhora o seu negócio e melhora o ambiente de negócio onde você está inserido. Verdade. Vocês, eu acho que até vi, né? Fiquei bem feliz Sim. com a notícia, com a criação da Câmara, né? Do Portais de Notícias. Eu acho que foi até um toquezinho que eu dei lá atrás, que foi a vocês, isso mesmo, que era importante. E aí, quando você se junta, quando você debate seu mercado, quando você senta com os outros agentes, né, na mesma mesa, vocês crescem juntos. Eu acho que isso é bem interessante. Feito eu disse, para mim é prazeroso, eu vejo até como meio como uma missão mesmo. Eu tenho esse dom, vamos dizer assim, nasci com essa vontade de contribuir para o todo. Mas não se limita à parte empresarial. Eu quero ajudar a mão de obra, eu quero ajudar o fornecedor, eu quero ajudar o veículo. Porque se o ecossistema é forte, todo mundo fica forte. Verdade. Eu queria estar conversando muito mais aqui com o Josival, mas o nosso tempo é curto. E eu queria fazer uma última pergunta, Júnior, sobre o cenário que você enxerga para os próximos anos aqui na comunicação, na publicidade, do ecossistema publicitário aqui de Caruaru. O que você enxerga de novo contexto? Olha, pergunta forte. E com slogan ali. Porque senão a gente só fica jogando conversa fora aqui, né? Tem que ser objetivo. Veja, o mercado de Caruaru ele tem muitos desafios. Por exemplo, a gente tem hoje uma dificuldade com renovação da nossa mão de obra. E você sabe onde um mercado onde não tem mão de obra, ele não se desenvolve. Por exemplo, a gente hoje perdeu, né, alguns cursos de publicidade ou o curso de publicidade que se tinha na cidade, mas temos outros cursos, como o curso de comunicação lá na UFPE, curso de design, mas o curso de publicidade em si, ele não existe mais em Caruaru. Isso por si só já é um desafio, mas existe o Sinapro que vem fazendo essas ações para ajudar os profissionais que estão dentro das agências associadas. Tem o Ricardo Moreira, que vai fazer agora, no fim do mês, né, dia 27 de novembro, o Inspira Caruaru. Eu, inclusive, estou lá participando do painel. São iniciativas como essa que vêm ajustando esse gap. Do ponto de vista mercadológico, eu vejo uma safra boa hoje de novas agências,
novos veículos, novos fornecedores. Caruaru é uma cidade, o país de Caruaru, né? Ele tem idioma próprio, tem linguagem própria. Isso por si só já instiga as pessoas a criar maneiras muito únicas de fazer comunicação, né? E vejo que tem uma turma nova entrando, tem uma turma mais experiente, temos, por exemplo, agências como a Oficina Comunicação, de Moema, de Carol, chegaram um pouquinho antes da gente no mercado, tem a Mendonça também de Emerson, enfim. Mas ele é um ecossistema que ele ainda precisa ser fortalecido. A gente mesmo, lá na BuzzLab, eu até digo que um dos nossos propósitos assim, de organizacionais é a gente, a partir de Caruaru, conseguir fazer uma das melhores entregas, né, de comunicação do estado ou do Nordeste, enfim. A gente já foi tentado várias vezes a sair de Caruaru, montar sede em Recife, até porque a gente tem clientes para além de Caruaru também, mas eu nunca quis, assim, eu realmente tenho esse prazer de morar na cidade, né, como um bom caruaruense, mas também vejo como até uma missão social mesmo, você integrar pessoas, fomentar fornecedores, fomentar veículos locais e, quem sabe, né, todos juntos a gente conseguir também alçar voos maiores, feito esse que a BuzzLab conseguiu esse ano. Mas a gente vê veículos já aqui também brilhando, a gente tem, sei lá, portais que estão deixando de ser só locais, começando, acho que muito com a chegada de Raquel ao governo do estado, né, acho que possibilitou que muita gente começasse a cobrir também a capital, e isso acho que fortalece a nossa comunicação. Mas temos desafios, não vai ser uma empresa sozinha, uma entidade sozinha que vai resolver, a gente precisa do apoio de todo mundo que faz parte do ecossistema, o apoio do setor público, enfim, todos que puderem ajudar, devem ajudar, porque Caruaru é uma cidade muito forte. Sim. E uma cidade que tem muito conteúdo feito em Caruaru, precisa ter uma imprensa forte, precisa ter bons fornecedores para mostrar o conteúdo da nossa cidade em alto nível, e precisa ter bons criativos nas agências, né, para poder fazer entregas vencedoras, né, que não só fomente a cultura local para dentro da cidade, mas também que fomente os negócios da cidade para muito além das nossas fronteiras. É isso mesmo. Precisa de agentes transformadores da cidade, né? Isso. Cada um fazendo seu papel, mas ajudando a desenvolver essa cidade. Queria te agradecer, Júnior. Eu que agradeço por o convite para tomar o café. E com certeza vão surgir mais temas, A ideia é a gente dar continuidade a esse debate. Agradecer a Marcos também aqui, a presença dele. Só ficou devendo tomar o café, viu, Marcos? Então, gente, eu queria agradecer que você chegou até aqui nessa nossa conversa. Até o próximo café, se Deus quiser. Até mais.